Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com o Will. E estamos iniciando o nosso 5º episódio com o tema O Tempo Cura Todas as Feridas. E com certeza isso é muito ilusório, certo? Mas antes da gente aprofundar esse assunto, eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar de forma íntima, como dois amigos, compartilhando nossas histórias e experiências e dando nosso ponto de vista, né? A gente vai refletir sobre esse tema que ele é amplo, abrangente e que ele é com certeza muito relativo de pessoa para pessoa. Então, o significado e experiência que eu tenho com o tempo, ele pode ser totalmente diferente para você do que ele é para mim, certo? Então, eu vou compartilhar a minha relação com o tempo e aí a gente vai fazer essa reflexão do que o tempo representa para você. Então, eu acho que o tempo, né, ele é muito ilusório. Às vezes a gente deposita demais coisas no tempo. E ele por si só ele não resolve tudo, né? Mas antes da gente aprofundar, eu gostaria muito também de compartilhar uma outra coisa que é muito interessante, minha gente. Eu estou gravando esse episódio em pleno carnaval. Eu não poderia deixar de que essa semana tivéssemos um episódio. Então, acabei de chegar do Recife Antigo. Eu sou apaixonado pelo carnaval. E como todo pernambucano, a gente aproveita o carnaval para fazer umas mudanças, né, no visual. Então, as pessoas aqui costumam muito nevar, né? A gente chama nevar, que é tingir o cabelo de branco, de loiro, enfim, platinar, o que cada um achar melhor, né? Então, isso é muito cultural aqui, ou dar luzes no cabelo, que foi o que eu fiz, né? Então, a gente, para entrar no clima do carnaval, já começa mudando o visual. Cheguei do Recife Antigo, que hoje foi show de Vanessa da Mata e Luísa Sonza. Duas maravilhosas. Eu amo, amo, amo Luísa. Sou louco, apaixonado. Então, estou aqui quase sem voz, inclusive, né? Com essa cara de sono e cansado. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, né? O vídeo. Mas não poderia deixar de gravar, né? Um vídeo essa semana, gravar um podcast, porque é um projeto pessoal meu. Eu tenho me realizado fazendo isso, tenho me identificado, sabe? A cada semana, a forma que a gente fica abordando esses temas é muito, muito, muito gratificante, interessante. E o retorno que eu tenho tido também me estimula a continuar com esse projeto pessoal, sabe? Mas que é muito significativo para mim. Então, voltando ao tema, né? Eu acho que a gente coloca coisas demais, sabe? Sobre o tempo, como se ele por si só conseguisse resolver todos os nossos problemas. E quando eu falo dessa questão do tempo curar, é porque realmente a gente tem a impressão de que algumas feridas do passado, sejam feridas familiares, sejam feridas de relacionamento, sejam feridas de amizade, e até feridas profissionais, né? Porque no campo profissional a gente também acaba se ferindo, seja por uma decepção com algum colega ou alguém que envolve nosso ambiente de trabalho, ou com nós mesmos, né? Por uma questão de frustração, da gente não ter conseguido chegar onde deseja. Então fica aquela ferida, né? Enquanto a gente tá em meio a esse processo de chegar lá. E todas essas feridas que a gente vai tendo no decorrer da vida, elas vão deixando algumas cicatrizes, né? E a gente precisa ter compreensão de que a marca fica lá. A gente só não pode deixar mais a dor continuar lá. Então esse processo com o tempo, eu acho ele muito relativo, porque ele vai amenizar algumas dores, mas eu acho que curar em si ele sozinho não faz. A gente precisa de outros elementos que também ajudem nesse processo de cura, sabe? E aí é onde está nas nossas mãos. Porque quando a gente joga para o tempo, é como se a gente entregasse para o outro resolver, sabe? Tipo, o tempo resolve isso, deixa lá. E é óbvio que tem situações que o ideal é que a gente não mexa, sabe? Não se envolva muito naquela situação, ou não deixar ela ali de molho, deixar ela ali quietinha,
porque vai precisar passar por um processo de amadurecimento, vai precisar passar por um processo realmente de tempo para que lá na frente a gente possa mexer naquilo. E é muito interessante porque a gente tem que estar preparado quando a gente decide mexer em algumas feridas. E eu vivi muito dessas experiências na minha terapia, né? É muito. Chega até a ser engraçado, porque eu lembro de algumas sessões que quando eu ia relatar situações do passado, né? Que a gente começa a olhar de forma mais aprofundada para as situações que nos aconteceram. Algumas realmente o que eu acho comum para todo mundo que faz terapia, eu chorava muito, né? Porque talvez fosse dores que ainda não estivessem tão bem resolvidas, ou tocar naqueles assuntos ainda mexiam muito comigo. E já outras sessões eu ria muito. Eu olhava, cara, como eu fui tabacudo, sabe? Em determinadas situações, como eu fui besta. E aí você relatar como você agiu, relatar aquela história, me fazia dar gargalhadas, sabe? Nossa, como eu fui imaturo nisso. Nossa, como isso não tem a dimensão ou o tamanho que eu dava. Algo tão pequeno, né? E eu fiz uma tempestade sobre isso, como se fosse algo muito grandioso, sabe? E talvez não fosse. Então é muito interessante que o tempo ele também tem essa capacidade de fazer com que a gente olhe de forma diferente para as situações que nos aconteceram. E aí é onde a gente vai perceber que foi necessário um tempo, sabe? Passar, seja semanas, meses ou até anos, para que aquilo ficasse bem resolvido dentro da gente, ou que a gente não desse mais tanta importância para aquele acontecimento ou para aquela pessoa, né? Porque aí a gente tem que entender também que ciclos vão se fechando ao longo da nossa vida. E aí é perigoso, sabe? Essa questão do depósito do tempo, porque às vezes tem gente que acredita que só o tempo basta e não vai acrescentando nas suas ações outros elementos para fazer com que aquela situação fique bem resolvida dentro de si. Então, tem gente, por exemplo, que passa 1, 2, 3 ou até mais anos da sua vida e se sentem presas, né, a determinadas relações. É como se aquele ciclo não tivesse sido fechado, não tivesse sido encerrado. E aí a pessoa corre um sério risco de ficar presa ali, sabe? Tipo, a vida vai lhe dar outras oportunidades de conhecer outras pessoas, de relacionamento, de fazer novas amizades, de novos ambientes de trabalho. E a pessoa é como se ela tivesse presa ali ao passado, como se ela não conseguisse avançar, sabe? Ela jogou uma âncora e deixou lá. Ela esqueceu de largar essas correntes, sabe? Ela achou que só o tempo iria resolver todos esses problemas. Mas além do tempo, o que é que você fez para que esses problemas fossem resolvidos? Para que essas situações fossem resolvidas? Para que esses ciclos fossem resolvidos? Então a gente precisa refletir muito tudo isso. Eu tenho parcela de culpa ou parcela de obrigações, deveres a cumprir na minha própria história. Então, se eu vejo que o tempo ali está passando e isso não está ficando resolvido dentro de mim, então que outras ações eu preciso tomar? Ou que outras direções eu preciso seguir? Porque às vezes a gente acaba também um ciclo vicioso, inclusive com outras relações, sabe? Repetindo os mesmos erros, agindo da mesma forma. É muito interessante, né, esse processo de terapia, porque é a gente olhar para dentro, é a gente nos analisar. Então a gente se olha ali como se estivesse diante do espelho e fosse avaliar nós mesmos, as nossas ações,
os nossos medos, as nossas inseguranças. E aí a gente começa a ter mais compreensão de quem nós somos, né? E eu volto para aquela questão que eu acredito que nós somos seres em constante processo de construção. Mas diante do que eu já construí até ali, quem eu sou, ou diante de quem eu desejo ser, sabe? Então, nesse processo de construção, de autoconhecimento, a gente tem que avaliar se a gente não está repetindo ciclos. Então, talvez, por exemplo, em relacionamentos, né? Que eu acho que é onde a maioria fica presa em relação ao tempo, a gente esteja agindo sempre da mesma forma. E se você age da mesma forma, a tendência é que os fatos ocorram sempre os mesmos. De que não mude a situação, porque você está sempre agindo do mesmo jeito. Então as situações tendem a ser sempre as mesmas. Mas se você já viu em um determinado relacionamento ou em determinada situação que não deu certo, talvez o erro esteja nessas ações, sabe? Em você agir dessa maneira. Então você refletir, repensar e ir mudando essas ações para que você obtenha resultados diferentes. Então não é possível que você obtenha resultados diferentes se você está sempre agindo da mesma forma, sempre agindo da mesma maneira, né? E quando a gente traz, por exemplo, essa questão do tempo para perda de alguém em relação a falecimento, por exemplo, né? A gente precisa viver um processo, sabe? O processo da perca, ele não é fácil. Então a gente vai precisar realmente viver assim esse tempo e transformando esse sentimento de dor em um sentimento de saudade. E isso não acontece do dia para a noite, isso não acontece de um mês para o outro, mas você vai ali se adaptando à nova realidade de alguém que você perdeu, né? E que não está mais na sua vida. E se não foi de falecimento, né, que tenha sido alguém que saiu da sua vida, seja por uma mudança de localidade, né? Que tipo, morava ali perto, morava na mesma cidade e não mora mais. Se mudou para uma outra cidade, um outro estado, um outro país. Então, é um processo também de perca, sabe? E quando a pessoa tem uma importância muito grande na sua vida, não é fácil digerir esse processo ou aceitar esse processo, né? Então é algo que a gente começa a trabalhar dentro da gente, de que é uma nova etapa dessa relação, sabe? Onde os corpos fisicamente já não estão tão juntos, já não estão tão próximos, né? Mas quando a gente tem afeto, quando a gente gosta, quando é amigo de verdade, ou quando é um relacionamento, a gente, mesmo à distância, a gente mantém, sabe? Consegue fazer com que esse sentimento ele continue vivo, né? E obviamente também que isso é relativo de pessoa para pessoa. Tem gente que não vai conseguir, né, manter esse sentimento com a pessoa distante, né? Manter um relacionamento à distância realmente não é algo fácil. Tem que haver muita maturidade das duas partes e também ações para que isso dê certo, né? De sentarem e conversarem como é que a gente vai fazer com que isso dê certo, sabe? Então é importante de que haja esse diálogo, sabe? Para que cheguem a um consenso e vejam o que é melhor para ambos, o que é melhor para a relação, sabe? Essa questão do tempo mesmo, eu lembro de até no começo da minha fase adulta, acredito que eu não era adolescente, mas já tinha atingido a maioridade, e um amigo meu mudou, né, de estado. Então, para mim foi um processo muito difícil, que levou muito tempo para me adaptar,
porque era alguém que realmente tinha um grau de importância muito grande na minha vida, sabe? E eu lembro que eu fui pro trabalho chorando, sabe? Que foi uma despedida muito dolorida, né? E não é fácil a gente se despedir das pessoas que a gente ama. Mas a gente tem que entender que cada um vai trilhar o seu caminho, cada um vai trilhar a sua trajetória, né? E quando a gente ama, a gente deseja que dê certo para o outro, a gente torce verdadeiramente dê certo para o outro, mesmo ele não estando ali perto da gente. Porque quando a gente ama, a gente quer ver o outro bem, a gente quer ver o outro feliz, a gente quer ver o outro realizado, né? Crescendo na vida, evoluindo, conseguindo atingir seus sonhos, né? E é tão bom quando a gente tem pessoas perto, né? Que torcem por a gente de verdade, que a gente sabe que nos quer ver bem, quer nos ver feliz, né? Então isso é muito, muito, muito importante que a gente mantenha pessoas assim perto da gente. E se houve uma determinada situação na sua vida que você achou que o tempo resolveria e foi passando meses ou até anos e você vê que não resolveu, talvez seja o momento de você parar, olhar novamente para aquela situação, sabe? E ver como foi que você agiu até aquele determinado momento. E tentar agir diferente, porque se você continuar agindo da mesma forma, você não vai conseguir novos resultados, sabe? E o tempo, eu acho o tempo fantástico. O tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem na vida. E a gente não pode estar perdendo ele, sabe? Deixando a vida passar. Ai, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não dá para ser dessa forma, sabe? Porque a vida, quando tá nos levando, quando a gente deixa que ela leve de qualquer jeito, ela vai nos levar para qualquer lugar. E isso não é interessante pra gente, isso não é interessante para nós, para nossas realizações. Porque se ela leva para qualquer lugar, ela pode te levar para onde você não deseja ir, sabe? Então, estabeleça metas, sabe? Estabeleça onde você deseja chegar. Estabeleça objetivos. Feche os ciclos que precisam serem fechados, porque às vezes isso está atrasando a sua vida. Você está perdendo tempo, sabe? Com algo que não vale a pena. Com um ciclo mal fechado que às vezes acontecem principalmente no fim de relações, né? A gente não deixa tudo amarrado, a gente não coloca o ponto final, né? Não deixa tudo às claras e aí fica postergando isso, fica uma situação mal resolvida e vai tomando conta da nossa vida e às vezes até virando uma bola de neve naquela situação que já poderia ter encerrado, você já poderia estar em uma nova fase da sua vida, já está começando um outro ciclo e você está ali preso, sabe? Então é muito importante que a gente compreenda isso. E nada, sabe? O tempo ele não é igual, ele não se repete duas vezes. Então, quando você estiver em um determinado lugar, quando você estiver com determinadas pessoas, aproveite ao máximo. Não fique perdendo tempo com coisas insignificantes, com coisas pequenas ou até mesmo com o celular. Quando você tem um momento de aproveitar a companhia de amigos, de familiares, do seu parceiro, né? Então, às vezes a gente é muito comum, acho que todo mundo já falou isso em algum momento da vida. Eita, tá ali naquela mesa reunida com outras pessoas, tá todo mundo mexendo no celular. Você não tá aproveitando aquele momento, você não tá aproveitando a companhia daquelas pessoas. E mesmo que você vá várias vezes ao mesmo lugar, não é a mesma experiência, não acontece tudo do mesmo jeito que aconteceu
anteriormente. Então, cada momento da nossa vida é um momento único. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo, sabe? A gente tem que aproveitar cada oportunidade de estar com as pessoas que a gente ama, que são importantes para nós. Porque talvez lá na frente vai ficar só o sentimento de arrependimento. Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter aproveitado mais e eu não fiz. Porque eu fiquei perdendo tempo com coisas pequenas e coisas insignificantes. A gente não deve fazer isso com a gente. A gente pode, mas não deve, sabe? Então, otimize mais seu tempo. Se você tem um foco, tem um objetivo, tem um sonho para alcançar, então organize seu dia, sua semana, seu mês, trace tempos para determinadas atividades, sabe? Para você chegar onde você deseja chegar dentro da sua realidade. Porque é muito importante a gente falar isso, sabe? O tempo, o dia, né? Ele tem 24 horas para todo mundo. Mas a realidade de cada pessoa é totalmente diferente de uma para outra. Então, dentro da sua realidade, o que é possível fazer hoje? Aí você vai ver e organizar seu tempo. Dentro das suas obrigações, dentro dos seus compromissos. Porque tem gente, por exemplo, que tem uma obrigação, né? Tem uma responsabilidade, tem filhos, ou cuida dos pais, certo? Ou ajuda em casa, ou perde, né? Pode se colocar dessa forma, muito tempo no trânsito, com o transporte. Então, existem inúmeros fatores que interferem na organização do nosso tempo. Mas dentro do que é possível fazer, você tem feito, sabe? Então, a gente tem que pensar isso. Organizar dentro da minha realidade, dentro do que é possível ser feito. Não adianta você querer fazer o mesmo que o outro faz, porque a realidade do outro não é a sua, certo? Às vezes o outro tem privilégios que você não tem, né? Ou às vezes você tem esses privilégios que o outro não tem, o outro está conseguindo fazer muito mais do que você. Então, reflita a sua realidade, sabe? Reflita o que você precisa fazer, reflita onde você quer chegar. Não deixe apenas só na mão do tempo para resolver tudo. Junto com o tempo, que tem inúmeras situações que realmente a gente precisa deixar o tempo amenizar a dor, o sofrimento, a aflição daquela situação, e a gente vai precisar deixar o tempo passar, mas junto com isso, reaja, faça, aconteça, sabe? Depende muito mais de você do que dos outros. E não dê importância demais ao que não deve ter, sabe? Às vezes a gente se desgasta demais, dá energia demais para o que não vale a pena. Então, otimize seu tempo. Se for preciso, revisie o teu passado como aprendizado, como lição. Tem muito do que eu vivi lá atrás que permite com que eu haja diferente hoje, sabe? Porque ficou a lição, ficou o aprendizado. Então não me arrependo das minhas experiências, eu não me arrependo das minhas relações, eu não me arrependo do meu passado. Claro que se houvesse algumas coisas que eu pudesse mudar, eu mudaria, é óbvio, sabe? Mas eu faria diferente, obviamente. Mas foi o meu erro, foi o que me aconteceu lá atrás que me permitiu amadurecer, que me permitiu ter a cabeça que eu tenho hoje e agir de forma diferente do que eu agi lá atrás em situações semelhantes, né? Porque o passado ele nos constrói. Eu sou quem eu sou hoje por conta do meu passado, sabe? Então eu tenho orgulho de quem eu fui, tenho orgulho de quem eu sou e com certeza terei orgulho de quem me tornarei. Então tudo isso eu venho construindo desde lá de trás, assim como eu sei que você também vem construindo, e a gente sai ali, sabe? Um passo a cada dia, planta algo hoje, pensando em colher lá na frente.
Então, tudo isso faz parte da nossa construção, da nossa vivência, da nossa história. E cabe a gente realmente pensar que temos essas capacidades dentro da gente, sabe? Então, eu realmente trago o passado como uma lição, como um aprendizado, e não um fardo, sabe? Não como, ai, nossa, isso me prendeu, me paralisou, me travou. Não, sabe? Eu acho que cabe sempre dentro da gente o novo, sabe? Se permita o novo, experimente o novo, né? Não é porque minhas relações do passado não deram certo que a próxima não venha a dar, sabe? Eu não deixo de acreditar no amor por conta das decepções que eu tive, por exemplo. Então, trace objetivos, torne o tempo seu aliado e não seu inimigo. Ele realmente pode fazer muitas coisas importantes na nossa história. Então, construa, caminhe no sentido que você deseja. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Sigam o canal no YouTube, dê as estrelinhas, as 5 estrelinhas lá no Spotify. Compartilhe nas redes sociais, mande para um amigo, um familiar, alguém que você acha que esse episódio vai ajudar de alguma forma, que a gente possa crescer e evoluir juntos nessa caminhada, nessa jornada. E obrigado pela sua companhia. Em breve, vamos ter um espaço para que vocês enviem as histórias de vocês, certo? E eu vou compartilhar aqui, obviamente, alterando, né, os nomes, lugares das pessoas, mas que a gente reflita, porque eu tenho certeza que vocês têm histórias interessantes a compartilhar, e aí eu vou dar meu ponto de vista, minha opinião, né, de como eu agiria naquela situação, e a gente vai crescendo junto. Abraços e muito obrigado.